setorista do Flamengo, uma pessoa me chamou no canto e falou: garotinho, ouve só, Flamengo é calmo, igual a Bagdá. Todo dia é um dia agitado. E pois é, inclusive o departamento de futebol teve o apoio da comissão técnica do Tite, o Tite aprovou. É óbvio que o Tite aprovou. Fala, meu amigo rubro-negro, bora para mais um vídeo com muitas notícias do Flamengo. Vene Casagrande revelando, trazendo os bastidores do Mengão nesse domingo. É, meu amigo, é desse jeito, né? Flamengo é calmo igual Bagdá, todo dia explode uma bomba, né? E o reforço que a nação pedia, meu amigo, tá chegando, hein? Vene Casagrande trazendo as informações. Mas antes, já se inscreva, aciona o sino, deixa o like e bora pro vídeo. Mais um capítulo da história entre Gabigol e Flamengo. Não está entre os relacionados para a partida contra o Cruzeiro, afastado desse jogo. Gabigol, portanto, fora desta rodada de Campeonato Brasileiro. A apuração também que chega dos companheiros de Globoesporte.com, que o Santos teria feito proposta também para o Gabigol. Na verdade, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, teria conversado com a família do Gabigol, enfim, para entender aí a situação e também se colocar como um possível destino para o Gabriel. Essa é a situação de momento de Gabigol e Flamengo, mais uma vez, no noticiário. Não dá para entender o Santos, né? O presidente faz vamos dizer assim, um sacrifício, não sei, uma programação, um planejamento, longo prazo, mas ele tem que pensar na realidade. Eu gosto bastante do Marcelo, mas com 2 milhões ele consegue fazer um time muito mais competitivo na Série B e sobe com mais tranquilidade, e depois o ano que vem você pode trazer o Gabigol para que ele possa jogar numa série A e ser um protagonista de um Santos vencedor e de um Santos mais forte. Eu sinceramente não vejo, até porque a característica do time do Santos na Série B não está jogando aquele ótimo futebol. O seu treinador não é um treinador que tem a característica de colocar o time para jogar para frente. Não sei, vai contra tudo aquilo que o Marcelo fez de discurso até agora, né? E o caso do Gabigol ainda tem que ter a ressalva, né, minha gente? A qualquer time que se interesse em negociar com ele agora nesse fim de contrato, na janela, seja lá o que for, ele ainda precisa passar pelo aquele julgamento, né, da sua suspensão, naquele caso do antidoping e tal, julgamento que foi cancelado agora. Não, enfim, desculpa, falar, né? A minha única dúvida, se o Gabigol, o contrato é até o final do ano. É o final do ano, sim. Então, o Flamengo se liberar na janela, vai querer faz-me rir, né? É o que eu imagino também, né? Vai querer, eu tô pensando assim, 2 milhões, mas tem que pagar pro Flamengo também. O Flamengo não vai liberar assim. O empresário diz a Deus e o mundo que estão procurando alternativas pro Gabigol, mas em primeira instância ele tem que cumprir o contrato. A informação é que o Flamengo aceita liberar com a compensação financeira, né? E assim, é um jogador que não tem hoje o mercado que ele gostaria de ter. Né? O Gabigol teve uma passagem lá atrás pelo futebol europeu que não foi uma passagem marcante. A volta dele ao Flamengo se tornou ídolo, decidiu títulos, não voltou a abrir essa janela, nem mesmo em mercados periféricos. Então, a realidade para o Gabigol é o quê? É o futebol brasileiro. Né? Porque no futebol sul-americano, em nenhum outro país também há a condição de bancar o que um jogador dele vale. E aí o Flamengo tem que pensar, peraí, eu vou reforçar um rival meu para o resto do ano? Porque uma coisa é ele terminar o contrato e ir embora, e você não tem como controlar. E acho que o Flamengo, que renove ou não, tem um limite para chegar aí. Mas, assim, eu acho que todo mundo tem que sentar e ver, porque, no final das contas, o jogador tem um valor de mercado ainda, por menor que seja, por ele estar em fim de contrato. Né? E tem muito essa questão também, né? Acho que o mercado do Gabigol é aqui, mas quem também tem que pagar. Sim. Tem essa questão ainda em levar em conta, ele tá jogando com aquele efeito suspensivo. Ainda tem que ver qual vai ser o veredito final. A posição não, né? A posição se segue ou não com a suspensão, tem mais isso. Ok, ele tem a identificação com o Santos, criado lá. Também quando volta da Europa, a gente precisa lembrar que o Santos foi importantíssimo para o Gabigol depois chegar ao Flamengo e ser o ídolo que é lá, né? A volta dele pelo Santos também teve esse peso, mas é inegável que, assim, para a realidade de hoje, é difícil. Né, esse afastamento do Flamengo, né, da diretoria, né? Para mim, depois da declaração do empresário do Gabigol, o Flamengo está sinalizando para o mercado. Se o empresário já começa a estudar alternativas para uma saída, então estou sinalizando para o mercado que o Gabigol está à venda.
Ele não vai ser entregue de mãos beijadas para qualquer clube que tenha um interesse, seja o Santos, o Cruzeiro, o Grêmio, o Palmeiras. O clube que quiser ter o Gabigol agora, e ele ainda pode jogar em outro clube pela Série A, por conta do limite de jogos, vai precisar entregar uma compensação financeira para o Flamengo, né, liberar esse jogador. Pelo que eu acompanhei, né, nas notícias, parece que o Gabigol não aceitou uma oferta de 50% de aumento, né? Por um ano, né? Ele queria um contrato maior. Um contrato maior por um ano e aí, fatalmente, existiu uma conversa entre diretoria do Flamengo e empresário de jogador. Então, se vocês não aceitam, procurem, me dê a liberdade, eu vou procurar uma equipe para ele poder jogar e vocês aceitam, estipulam um preço aí para a gente poder fechar essa negociação. O grande problema é pagar. Primeiro, o salário do Gabigol é um salário altíssimo, nós vimos aí, e depois essa compensação ao Flamengo, né? Ô Zé, você que foi jogador e já viveu muito desse tipo de negociação. A gente está falando de um jogador de 27 anos. Um jogador histórico na geração dele, não preciso nem falar tudo que ele construiu com a camisa do Flamengo. Eu acho até que ele pode dar a volta por cima e voltar a ser um jogador decisivo como ele sempre foi. Principalmente no futebol brasileiro, né? No Santos e no Flamengo. Mas hoje eu acho que o Flamengo ele tem uma força muito grande nessa mesa de negociação e quando ele oferece um ano de contrato e dá um aumento ali de 50%, ele pode se apegar e falar, ó, eu estou te dando esse aumento, mesmo com você rendendo muito abaixo, há 1 ano e meio, que essa é a verdade. O Gabigol há 1 ano e meio é um jogador irreconhecível. Abaixo fisicamente, abaixo tecnicamente. Eu estou te dando esse aumento por respeito a você. Mas ele joga também uma responsabilidade para o Gabigol. Ó, dei aumento para ele, mas ele não quis ficar. Só que é nítido que você não veio para uma renovação com o Gabigol por 1 ano, né? Não é um contrato que vai satisfazer o Gabigol. Ele quer um contrato um pouco mais longo. Eu acho que o Flamengo está jogando muito com essa força que ele tem no momento, apesar de ser um grande ídolo, de um atleta que está em baixa, tecnicamente. Mas eu acho também que, assim, primeiro que a instituição tem que ser maior do que tudo. Sim. Acho que o Flamengo atingiu como gosta, né, o Bruno, né? Um outro patamar, né? Atingiu um patamar que eu acho que o Flamengo ou qualquer outro clube tem que ser maior do que qualquer jogador. Depois, é muito claro que há um desgaste muito grande interno do Gabigol com figuras importantes, Braz, o próprio Landim nas declarações, deixou muito, muito nítido isso daí. E para acrescentar esse 1 ano e meio que o Gabigol Ô Zé, não consegue jogar. O que eu quero dizer, para ser mais direto, é que eu acho que a direção do Flamengo faz uma proposta que sabe que vai ser negada. Sim, mas é justamente para isso, né? E de uma maneira inteligente e malandra, fala assim, mas eu ainda te ofereci 50% de aumento. Sim, joga a responsabilidade. Jogou a responsabilidade. O jogador que defende a permanência, o clube lava as mãos, fala. Sim, aí, ele não quis. Ele não quis ficar, gente. Sim. Né? Sim, mas de forma inteligente, né? Porque tem a somatória de aspectos fora do campo e dentro de campo ele não consegue render. E aí você acrescenta um treinador que sempre deixou muito claro que a prioridade dele era o Pedro, a prioridade dele, inclusive quando o Gabigol teve esse problema, eles foram buscar um jogador, eles poderiam buscar um jogador com a característica do Gabigol. Né? Não, eles buscaram o Carlinhos, que se aproxima muito mais do Pedro como referência, como pivôzão ali na frente, como um camisa 9, justamente porque a forma de enxergar o atacante para o Tite é o Pedro. Né? E o Gabigol recebe... Quantos jogos ele jogou? Pouquíssimos jogos com o Tite. E quando entrou, não entrou bem. Né? Então isso Agora, no brasileiro acho que tem 5, né? São E o 5 limite jogos. é 7 para depois disputar. Isso aqui, o que a diretoria fez assim, ó, lava minhas mãos, a bola está com você aqui, ó. É isso. Olha aí, Zé, você falou, a turma traz para você aí, ó, 16 jogos nesta temporada tem o Gabriel, 2 como titular, 13% apenas, 30,6 minutos por jogo, 3 gols e nenhuma assistência. E aí, até falando muito nessa linha do que o Donan está dizendo, né? Faz uma proposta que já sabe que não vai ser aceita, mas e para ele? É interessante ficar nesses moldes no Flamengo, seja a proposta que for, porque não está jogando e sabe que já também não vai jogar. Tinha muito essa expectativa de com um time mais desfalcado por Copa América, por isso, por aquilo, talvez o Tite pudesse repensar. Mas o Pedro não foi convocado, né? Exato, o Pedro não foi convocado, mas até repensar ali, colocar os dois juntos, como já jogaram e já renderam em outra época, talvez que ele tivesse mais minutagem e oportunidade, o que não aconteceu. Até que ponto isso também para ele
é interessante. O empresário dele até né, falou em entrevista ao Sport TV que está ouvindo propostas. Aí a diretoria já também... Opa, peraí, amigo. A gente ainda está aqui na mesa com vocês e... Ele está entre um cenário de brigar para recuperar um espaço que ele perdeu e, pela história que ele tem, pelo nome que ele tem, ele provavelmente hoje chegaria em qualquer outro clube que o contratasse como a grande estrela, o grande protagonista, uma contratação de... No Santos eu não vou nem dizer, porque isso é óbvio, né, pela fase que vive atualmente o time, mas na grande maioria dos times que poderiam contratá-lo hoje, ele chegaria com status maior do status de apenas um reserva que ele passou a ter no Flamengo, né? Então acho que isso passa pela cabeça dele também. O grande problema é como o Gabigol vai chegar nos outros clubes. Exatamente. Esse é o grande problema. Como é que ele vai se encaixar? Né? Em qual clube ele vai jogar e qual clube vai dar a possibilidade a ele de encaixar no sistema tático para ele poder jogar. Tem várias situações que precisam ser analisadas também, porque se tem algumas características, tem uma forma do Gabigol jogar que ele se adapta a um tipo de jogo. Né? Ele vai, por exemplo, o Tite já deixou muito claro que ele não joga. Se for para jogar no 4-4-2, né? Com ele ao lado do Pedro ali e tal, o Tite não vai mudar a sua forma de jogar, especialmente no meio campo, para encaixar. É bem simples, é isso daqui que você pode jogar, pronto e acabou. É muito claro. Qual outro time que você vai falar assim, como é que o Gabigol vai se encaixar nesse time? Em termos de intensidade, em termos de cobrança, em termos de posicionamento, em termos de comprometimento do Gabigol com o time. Porque uma coisa é você chegar com status, outra coisa é você chegar com status, mas resolver. Né? Que o status chega e você faz jus a isso. Lembrando que quando ele volta da Europa, ele volta grandão, né? Volta e tal, mas ele tem problemas seríssimos, porque ele joga de costas pro gol, ele não consegue jogar. Tem um jogo contra o Nacional, acho que na Libertadores, que ele é expulso. Aí o Cuca era o treinador, o Cuca chama, conversa com ele e começa a falar, não, peraí. Aí ele tira o Gabigol de jogar de costas pro gol e passa a jogar o Gabigol, olha, Gabigol, eu não quero você de costas, eu quero você apenas que você se movimente e finalize. Você vai ser um finalizador, não vai ser um pivôzão como você vinha jogando antes. Aí há uma mudança enorme, né, nesse tipo de resultado, porque aí o Gabigol começa a fazer um gol atrás do outro, vai pro Flamengo, resolve também. É artilheiro do brasileiro naquele ano. O Gabigol é impressionante, os três primeiros anos dele no Flamengo foram sensacionais. Só que existe a questão da adaptação, mudanças de treinadores, mudanças de elenco, então precisa ver muito claramente isso. Eu falei do Santos, essa equipe do Santos, ela vai dar condições para ele, por exemplo, numa Série A, que ele vai conseguir ser o protagonista? Será que essa equipe vai conseguir dar a possibilidade para ele se voltar a ser aquilo lá? Será que o Gabigol no Santos vai ser o... Porque o Gabigol ele é um cara importante no Flamengo, mas ele teve outros coadjuvantes importantíssimos ao lado dele. Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Arrascaeta, todos esses caras contribuíram para que o Gabigol chegasse e finalizasse. Vai lá, vem cá, toma, a bola, faz o gol. Na equipe do Santos hoje, ele vai conseguir fazer isso? O Gabigol não é o cara que pega a bola no meio campo, sai driblando e resolve. O Gabigol precisa que criem situações para ele finalizar. Então tem que estudar bem direitinho, por exemplo, o empresário, para entender qual é o time onde ele pode jogar ou não. E aí você vê, você vai querer ter evolução na carreira ou você vai querer o lado financeiro. Tem muito esses pequenos detalhes, né? Dessas um zero nuances. aqui, um zero ali, são 6, 7, 8 zeros, aquelas coisas. Isso aí, né? Boa. Como dizem por aí, uma frase que eu ouvi na primeira vez que eu fui lá no Ninho do Urubu, em 2017, quando eu iniciei a minha carreira no jornalismo como setorista do Flamengo, uma pessoa me chamou no canto e falou, garotinho, ouve só, Flamengo é calmo, igual a Bagdá. Todo dia é um dia agitado. E pois é, exatamente. Gabigol afastado pela diretoria do Flamengo, pelo departamento de futebol do Flamengo. Está fora do jogo contra o Cruzeiro e pode não jogar mais com a camisa do Flamengo. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Como vocês podem perceber, eu estou até com uma camisa, porque eu estava pronto para sair. A verdade é essa. Mas não tem jeito, o dever me chama. Inclusive essa camisa é linda, maravilhosa. Pois é, Gabigol afastado pela diretoria do Flamengo. Vamos contextualizar essa história toda. O Flamengo fez uma proposta ao Gabigol para renovar o contrato dele por mais um ano com um aumento salarial de 50%.
O próprio Rodolfo Landim, em uma entrevista ao jornalista João Guilherme, no podcast dele, falou sobre isso. O Gabigol recusou porque entende que essa proposta é pífia. Ele não gostou nem um pouco, achou até falta de respeito da diretoria do Flamengo em oferecer essa proposta de renovação de contrato para ele, tendo em vista que no ano passado, em outubro do ano passado, eles tinham acordado, apertado a mão, por uma renovação de contrato por mais 5 anos, ele teria uma bonificação muito boa. Enfim, o Flamengo tinha oferecido, tinha acordado algo que era de fato para o Gabigol muito bom, mesmo ele não merecendo. Quando chegou à mesa do presidente Rodolfo Landim, ele falou, não, eu não aprovo isso aqui. Aí o que aconteceu? Veio a história do julgamento, da punição, por conta da suposta fraude no exame antidoping, e aí isso paralisou tudo, o Flamengo travou tudo. Beleza. Agora, esse ano, mesmo ele sendo punido, está sob efeito suspensivo, inclusive o Flamengo tem ajudado demais, o Gabigol fora das 4 linhas, ajudado até de maneira financeira para poder ele se defender, para que ele não seja punido. Durante esse processo todo, o Flamengo ofereceu esse ano de contrato. Repito, o jogador não gostou, achou até falta de respeito. O empresário veio publicamente em um canal, em um programa do Sport TV para falar sobre o assunto, para reclamar, dizer que está nítido, que o Flamengo não quer renovar, blá, blá, blá. Depois dessa entrevista, hoje, a entrevista foi ontem, sexta, hoje, sábado, teve treino, normalmente, o Gabigol participou da atividade normalmente. Após o treino, ele foi chamado na sala pelo departamento de futebol, leia-se Marcos Braz e Bruno Spindel, e ele foi comunicado que ele está afastado, não pega o Cruzeiro, está fora da lista de relacionados. Inclusive, o departamento de futebol teve o apoio da comissão técnica do Tite, o Tite aprovou. É óbvio que o Tite aprovou, porque está nítido que o Tite também não deseja utilizar o Gabigol. Mesmo com muitos desfalques, o Gabigol se tornou 5ª, 6ª opção no ataque do Flamengo. Eu não critico o Tite. Sabe por quê? Confesso para vocês que eu não estou no dia a dia do Flamengo, não sei como o Gabigol vem treinando. Eu não critico o Tite porque as decisões que o Tite toma, ele toma querendo o melhor para o Flamengo. E querendo ou não, o Flamengo vem aí nos últimos 10 jogos, são 8 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. E o Gabigol, toda vez que entra em campo, ele não ajuda em nada. Muito pelo contrário. Entra totalmente descansado, perde na corrida para o adversário. Ele entra, não muda nada. Tem sido um jogador inoperante, um jogador comum. Mas o salário dele não é de jogador comum, muito pelo contrário. O salário dele é um salário de astro, um salário de craque. Um salário de jogador decisivo, jogador que ele foi em outrora. Atualmente, ele não é mais decisivo, muito pelo contrário. Então, diante dos fatos, o departamento de futebol não gostou nem um pouco da entrevista do Júnior Pedroso, empresário do Gabigol, e decidiu por afastar o jogador. O jogador, ele tem contrato até dezembro. Já está batido o martelo que ele não terá o contrato renovado. E sejamos francos, a diretoria do Flamengo ofereceu essa renovação de contrato, no sentido assim, olha, a gente está te oferecendo algo, você quer? Basicamente, é só para dizer que não ofereceu nada, porque já sabia que ele não ia topar. E sabe por que ele não vai topar? Porque outros clubes estão interessados nele. Cruzeiro, Palmeiras. Fato é que hoje, sábado, dia 29 de junho, ele está afastado e não deve mais jogar com a camisa do Flamengo. Sabe por quê? Porque ele já tem 5 jogos no Campeonato Brasileiro. Se ele completar 7 jogos, ele não pode mais jogar por um outro clube da Série A em 2024 no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo torce, reza de joelhos para chegar um clube lá na diretoria do Flamengo e oferecer uma grana para poder tirar o Gabigol nessa janela de transferência. Sabe por quê? Porque o Gabigol ele tem um salário de mais de 1 milhão por mês, ele custa mais de 1 milhão para o Flamengo. E se ele saísse agora, seria um alívio na folha salarial do Flamengo. A diretoria do Flamengo torce por isso. E a diretoria do Flamengo agradeceu e muito nos bastidores pelo fato do Júnior Pedroso ter dado aquela entrevista dizendo publicamente que ele costura uma saída. Porque assim, teoricamente, quem defende o Gabigol, leia-se os Gabizetes, não vão criticar o presidente Rodolfo Landim por ter perdido, entre aspas, um grande ídolo do Flamengo. E não perdeu. E sejamos francos novamente,
A diretoria, ela tem vários defeitos, mas nessa situação envolvendo o Gabigol, tem que bater palma. Ah, é falta de respeito oferecer 1 ano de renovação para um ídolo. Gente, ele é ídolo pelo que ele fez no passado e não pelo que ele vem fazendo agora. E pelo que ele vem fazendo agora, eu achava até um erro da diretoria oferecer 50% de aumento. Eu já fiz essa analogia. Para e pensa, você que está aí do outro lado me assistindo, você trabalha numa empresa. Como que uma empresa vai oferecer 50% de aumento para um funcionário que pouco rende, que não dá lucro, que não decide nada, que não ajuda em nada, muito pelo contrário, só atrapalha, fora das 4 linhas ele só atrapalha. O Gabigol só vem atrapalhando nos últimos tempos. Olha quanto tempo ele não joga bem. Um jogo e quantas polêmicas ele já se envolveu de lá para cá. Ele se envolveu em polêmica ao comemorar um aniversário numa festa de arromba, dias depois da eliminação do Flamengo numa Libertadores e batendo no peito como se tivesse extremamente certo. Se envolveu em polêmica, mandando um beijinho pro Dorival Júnior depois de ter perdido numa final da Copa do Brasil, sendo que o próprio Dorival ficou todo sem graça na ocasião, no sentido assim, meu Deus, como assim? O que o Gabigol tá fazendo? Sabe, o próprio Dorival Júnior ficou totalmente sem graça. Polêmica envolvendo a péssima postura dele no dia que a empresa, enfim, foram fazer um exame antidoping lá no Flamengo. Todos os jogadores seguiram todas as normas, só ele que não. O bonitinho, o mimadinho, só ele que não. O que aconteceu? Foi punido, prejudicando o Flamengo. Foi ele que colocou uma camisa do Corinthians, comercialmente falando, fazendo um ato ridículo, porque ele botou a camisa do Corinthians com patrocinador master, concorrente do Flamengo, depois tentou mentir para a torcida do Flamengo, não para os jornalistas. Mentiu para a torcida do Flamengo, dizendo que a foto era fake, e depois teve que dizer a verdade. Ele só vem causando problema. Mas há quem defenda o jogador. Há quem ame mais o Gabigol do que o próprio Flamengo. O Flamengo é acima de tudo. De tudo. E a diretoria do Flamengo fez certo ao afastar Gabigol. Está afastado. Não encara o Cruzeiro e corre grande risco de não entrar mais em campo com a camisa do Flamengo. Saindo pela porta dos fundos, graças a ele. Não é culpa da diretoria. A diretoria está certa nessa situação. Parabéns ao presidente Rodolfo Landim pela postura, parabéns ao departamento de futebol pela postura. Nenhum jogador está acima do Flamengo. Nunca, nunca. É ídolo, nada vai apagar o que ele fez num passado recente. Eu, como flamenguista, inclusive, torcia muito para a volta por cima dele, mas eu cansei já, de verdade. Como torcedor, eu estou cansado do Gabigol. É uma relação horrível, só está dando dor de cabeça. Ah, ele vai para o Palmeiras, vai fazer muitos gols. Ah, ele vai para o Cruzeiro, vai fazer muitos gols. Que seja feliz em outro lugar. No Flamengo ele não é mais feliz e o Flamengo também não está sendo mais feliz com ele. Então, é uma relação que para mim já acabou. Já acabou. É torcer para algum clube chegar aqui e pagar algo ao Flamengo, porque o Flamengo só aceita liberar o jogador através de uma compensação financeira. O que eu acho pouco provável alguém fazer, porque em dezembro ele sai de graça e é muito mais fácil você negociar com um jogador que está livre no mercado. E sobre a situação do Dudu, muita gente falando, o Dudu vai pro Flamengo porque ele tá desgastado lá, o Gabigol vai pro Palmeiras porque tá desgastado no Flamengo. Isso aí não vai acontecer, sabe por quê? O próprio Marcos Braz já falou recentemente, quem trouxe isso foi a CNN, abre aspas para o Marcos Braz, eu tenho uma boa relação com o Anderson Barros, que é diretor do Palmeiras. Não vejo como possibilidade do Dudu no Flamengo, nem é o momento de se conversar sobre esse assunto, disse o Marcos Braz. Então esquece essa situação de Dudu, meu amigo, no Flamengo. Não tem troca. Nem sabe se o Gabigol realmente vai para o Palmeiras. Bom, e a série de bobagens que o Gabigol tem feito aí com a camisa do Flamengo, né? Nessa reta final de contrato dele com o Flamengo, suspensão pela situação do doping. Ele não estava dopado, mas o que ele ocasionou, né? Perda da camisa 10, a multa por vestir a camisa do Corinthians, corte dessa última partida e provavelmente não veste mais a camisa do Flamengo
o Gabriel Barbosa, né? O Flamengo que enfrenta o Cruzeiro neste domingo, às 18 horas e 30 minutos. E temos aqui a provável escalação. O Flamengo tem um monte de desfalque por conta da Copa América. Provável escalação segue assim, ó. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno e Davi Luiz no lugar de Léo Pereira, Ayrton Lucas, Alan, Gerson e Lohan, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Bruno Henrique entrando na vaga do recuperado de lesão, né? Alguma coisa no tornozelo que deu dele, entrando no lugar do Vitor Hugo, que jogou mal demais nas últimas partidas. Temos o Léo Ortiz, que está que está pendurado, não está suspenso. E o Alan também está pendurado. Quem está fora é o Arrascaeta, Vinha, Dela Cruz, Pulgar, o Varela, todos esses nas seleções, né? E Igor Jesus com entorse no tornozelo, Everton Cebolinha no quadril, Gabigol cortado pela diretoria do Flamengo, não enfrenta o Cruzeiro. Coloca aí a sua opinião nos comentários, já se inscreva, aciona o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.